Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos dar início ao culto. Queria compartilhar com os irmãos em Provérbios 4, do 1 até o 27. Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho de sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, para te adorar, para aprender mais de ti, Senhor. Obrigado pelo cuidado que tens tido com as nossas vidas, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor. Fala o nosso coração através da tua palavra. Orienta e dirige a palavra do pastor, Senhor, pela direção do teu Santo Espírito. Em nome do teu Filho Jesus, obrigado, Pai. Amém. Boa noite, graças a Deus, irmãos. Bom, vamos abrir em Jeremias, capítulo 9. Versículo 23 e 24. Amém?
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto é uma maravilhosa passagem que nos ensina em quem devemos nos gloriar, que é em Deus. E não na glória de acharmos que somos mais inteligentes do que qualquer outro, ou que somos tão fortes que não queremos cair, ou que temos alguma coisa, não tendo nada. Se queremos nos gloriar, gloriemos em conhecer verdadeiramente a Deus e a sua soberana vontade. Esta é a única glória que realmente tem valor nesta vida. A glória não está somente em conhecer e saber a vontade de Deus, mas conhecer Ele, ou seja, suas virtudes e caráter santo. A glória é conhecer e saber que Ele é o Senhor absoluto e único. Em Deuteronômio 6:4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A glória é conhecer e saber que sua misericórdia não tem fim. Em Lamentações 3:22, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. E a glória é conhecer e saber que Ele é o justo juiz e fará justiça a todos que vivem na terra. Em Lucas 18:7 e 8. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele. Já que é longânimo para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tanto bons como maus receberão de sua justiça infalível. A glória é conhecer o que agrada a Deus e saber que Ele é misericordioso e justo, e saber que isto lhe agrada sobremaneira. Para nós cristãos, a glória é a cruz de Jesus Cristo, como diz em 1 Coríntios, do 1:18 ao 31. Porque a palavra de cruz é deveras louca para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria e o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer se gloriar, irmãos? Glorie-se em conhecer a Deus. Amém, irmãos?
Irmãos, nesse momento, quero pedir para a gente estar fazendo uma oração silenciosa, confessando os nossos pecados, elevando toda a nossa confissão a Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós chegamos a Ti nessa noite, ó Pai, para agradecer de podermos estar cultuando ao Teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece cada clamor aqui, ó Pai, cada confissão elevada a Ti, ó Deus. Ó Senhor, somente o Senhor pode nos perdoar, ó Pai, e nos restaurar. Nada poderíamos fazer, ó Deus, para sermos salvos. Éramos miseráveis pecadores, ó Deus, merecedores da condenação de Sua ira, ó Pai. Ó Senhor, mas pela morte de cruz e o renascimento do Seu Filho Jesus somos salvos, ó Pai. Temos a esperança, ó Deus, da vida eterna. Ó Senhor, que o Senhor continue abençoando essa igreja, ó Pai, fortalecendo cada membro dela, ó Deus. Estejamos firmados, ó Pai, na Sua palavra, ó Deus, buscando cada dia mais o Teu conhecimento, ó Pai. Ó Senhor, abençoe o pastor Estevão, que está à frente dessa igreja, desse ministério, ó Pai, o dando força, ó Pai, e o capacitando cada vez mais, Senhor. Ó Senhor, dê força da sua família também, ó Deus, que está ao lado dele, ó Pai, nessa caminhada, Senhor. Ó Senhor, também lhe peço que essa igreja continue firmada na sua palavra, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor venha alcançar mais pessoas, ó Pai, para o teu reino, ó Deus. Seja através da internet, ó Pai, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração deles, ó Pai, e abrir-os o seu entendimento, ó Pai, com o seu Espírito Santo. Ó Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por mais esse momento que podemos nos reunir na presença do nosso Senhor. Essa semana teremos que ir até Itapema, não do norte, do sul. Então, domingo, amados, nós não teremos culto. Eu até tinha pretendido fazermos culto no domingo, mas como a minha prima vai casar no sábado de noite, daí seria meio, que nem diz a mãe, muito arriscado voltar muito rápido. Então, domingo não teremos culto. Nosso próximo culto vai ser na terça-feira. Vamos continuar fazendo o culto na terça-feira. Depois eu quero tratar com os irmãos também de nós vermos se nós fazemos o culto domingo à noite. Tem alguns irmãos que agora vão ter que trabalhar, vão ter que se ausentar. Agora a temporada é diferente. Muitas visitas, muitas vezes, praia, bem-estar. Então às vezes é melhor nós vermos para nós fazermos culto domingo. E vamos manter os cultos nas terça-feira também, fazer o culto domingo e na terça-feira. Nós estamos pretendendo fazer continuidades das mensagens no domingo e na terça, exceto hoje, porque eu preparei, na verdade, a continuidade, mas não encaixou muito legal. Então eu vou falar a mesma palavra que foi de domingo, até porque eu sei que teve alguns irmãos que não puderam estar também. Então foi renovado um pouco, depois nós vamos falar um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Vamos cantar um pouco louvores ao nosso Senhor. Quero agradecer as mensagens dos irmãos também, que nos mandaram mensagem ontem, nos oraram por nós também, que a minha cunhada acabou falecendo segunda-feira, e nós sentimos a oração dos irmãos. Segunda-feira de madrugada. E nós sentimos a oração dos irmãos e quero agradecer cada mensagem, cada oração.
Jesus, em tua presença, reunimos nós aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
nesse momento que a irmã Rosane leve sua voz em oração. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, te rendemos graça nessa noite, Senhor, onde estamos reunidos na Tua presença para Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Tu tens sido tão maravilhoso para com as nossas vidas, Pai. Tu tens nos sustentado de uma maneira tremenda e maravilhosa, sem nós merecermos, Pai. Mas Tu és o nosso Deus, o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. Muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sobre nós. Perdoe as nossas fraquezas, Pai, as nossas falhas, nossas negligências. E continua, Senhor, nos orientando, nos ensinando, nos exortando, Pai, através da Tua palavra. Ensina-nos a nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, porque dependemos totalmente de Ti. As nossas vidas são Tuas, Senhor. Continua, Senhor, com a Tua misericórdia e com o Teu amor. Vem nesta noite e abençoa cada representante de família aqui, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Alcança aqueles que não puderem estar conosco também, Senhor. Sejam envolvidos com o Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar no mais profundo do nosso ser e que nós jamais venhamos esquecer de tudo que estamos aprendendo na Tua casa, Pai. Que nós devemos olhar sempre para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Muito obrigada por isso, porque nós sabemos que Tu é tudo o que nós temos, Senhor. Nada que nós temos aqui na terra, Senhor, nos pertence, tudo Te pertence, Pai. Por isso nós nos alegramos em Ti, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Tu és, Senhor, o nosso Deus amado, o nosso Pai querido que nos sustenta. Abençoa neste momento o decorrer deste culto, Senhor. Abençoando a vida do Teu servo, pastor Estevão. Usa ele para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus faça ele lembrar de tudo que ele estudou, Senhor, se preparou. E que nós podemos estar, Senhor, com o nosso coração, nossos ouvidos sensíveis, para aprender mais de Ti nesta noite. Abençoa, Paizinho querido, coloca diante de Ti a vida da Leia, Pai querido. Abençoa, continua com Teu consolo, com Teu socorro. Abençoando os seus familiares, a sua mãe, Pai querido, os seus demais familiares ali que tiveram aquela perda, Pai querido. Alcança que haja o consolo, que haja o refrigério, porque Tu és tudo que nós temos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 1 até o 9. O rei, o culto, a hipocrisia e a adoração. Mateus capítulo 15, versículo 1 até o 9, a palavra de Deus diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: Se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: É oferta ao Senhor aquilo que poderíeis aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Temos visto, temos aprendido que temos que olhar, estudar, meditar, ler a Bíblia, tendo em vista Cristo. Em 2 Pedro 3,18 diz: Antes crescei na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Jeremias 9:24, que o irmão Juninho leu, está escrito: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sobre a Escritura, nós temos visto que o nosso objetivo é descobrir o que o autor tensionava comunicar. Não estamos criando significado para o texto, não estamos imaginando o que o texto está dizendo, estamos buscando entender o que a palavra de Deus realmente diz. Estamos olhando o contexto, estamos olhando o contexto do livro, o contexto do texto que estamos aprendendo. Porque quando lemos a Bíblia, o seu significado não são as ideias que vêm à nossa mente e podem ser significativas para nós. Quando lemos, quando estudamos as Escrituras, estamos escavando à procura do ouro que os escritores inspirados queriam comunicar. E aqui nós somos levados por Mateus a uma nova proclamação do que Jesus Cristo faz no seu reino. Estamos vendo as respostas ao governo de Cristo. Temos visto que Mateus está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Filho de Abraão, que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Vimos anteriormente já sobre a vida de Jesus, o ensino de Jesus, sobre os discursos de Jesus, o poder de Jesus, o comissionamento dos discípulos, os sinais do governo de Cristo. E chegamos às respostas ao governo de Cristo. E aqui em Mateus 15 nós vamos ver a resposta dos fariseus e escribas ao governo de Cristo. Temos destacado que a ordem dos milagres, dos eventos é diferente de Marcos, Lucas e João, porque Mateus provavelmente organiza por tópico e não em ordem cronológica. Então nessa noite nós falaremos sobre Jesus e a tradição dos anciãos, a primeira parte. Amados, esse texto aqui ele aborda um problema muito sério e muito perigoso, que é a tendência humana de criar modos de adoração diferentes daquela que Deus estabeleceu. O autor, ele vai destacar, aqui nós vamos ver que o autor destaca a arrogância das pessoas ao inventarem formas próprias de buscar adorar, de buscar agradar a Deus, buscando muitas vezes ser mais sábias ou originais nesse aspecto. Isso ocorre até mesmo em pessoas que se dizem pertencer à Igreja de Jesus. Estas deveriam ser fiéis nos princípios de devoção, nos princípios de obediência, nos princípios da verdade da palavra de Deus, daquelas que o Senhor Jesus ensinou. Deus já determinou de que maneira Ele quer ser adorado. E deixou isso muito claro em sua palavra, que é completa e que é suficiente. No entanto, muitos não obedecem a essa orientação. Em vez disso, criam regras, criam tradições próprias, como se fossem mais sábios do que a própria palavra de Deus. Alguns ainda chegam ao cúmulo de dizerem que é necessário que a palavra de Deus seja atualizada. Este mesmo afirma também que nós devemos descansar no colo do Deus Mãe, sendo que Deus nunca, jamais se apresenta como mãe, mas sempre como um pai fiel e amoroso. Quando essas novas regras são aceitas por essas pessoas, quando esses novos ensinos, essas novas tradições são aceitas por essas pessoas, elas acabam impondo essas regras para outras pessoas. E qualquer desvio é considerado falta de respeito, erro ou até mesmo pecado. O texto explica que, ironicamente, enquanto as pessoas resistem a obedecer a palavra de Deus, resistem a obedecer a autoridade divina, eles aceitam com facilidade as tradições e regras humanas, que acabam se tornando uma prisão desejada por muitas pessoas. É só nós olharmos ao nosso redor. Quantas pessoas estão presas em idolatrias, em tradições que estão vindo, em regras, em usos e costumes que são apenas de homens. Nesse processo, a verdadeira adoração a Deus ela é distorcida, pois o que Ele deseja realmente é a obediência à Sua palavra, é a obediência aos Seus mandamentos, não o cumprimento de ordens, de regras ou de tradições inventadas pelos homens.
Irmãos, que nessa noite nós possamos meditar à luz da Escritura e podemos aprender com Jesus sobre esse texto. Veja, o primeiro ponto é o questionamento dos fariseus e escribas. Eu quero que você observe o versículo 1 que diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Nós já falamos anteriormente quem eram os fariseus, quem eram os escribas. Os escribas, eles eram copistas da lei. De tanto copiarem a lei, eles decoravam o texto bíblico e com o tempo eles sabiam explicar o texto. Eles eram técnicos em interpretação bíblica, eles tinham grande influência com o povo. Porque só do fato de eles saberem a palavra de Deus de cor, já era um diferencial para eles. Os fariseus, eles eram frequentemente associados a uma seita, era a seita dos fariseus. É importante destacar que nem todos os fariseus eles eram escribas. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, ele afirmou que tinham mais de 7.000 fariseus. Eles se viam como separados para Deus e buscavam servir bem a Ele. Muitos eram devotos, muitos eram muito rigorosos, mas sua ênfase nos atos externos e nos tabus rituais tornavam-se duros e muitos formais, extremamente legalistas. Eu quero que os irmãos percebam um detalhe muito importante do nosso texto, que encontra-se no versículo que Mateus ele diz assim: vieram de Jerusalém. É interessante, nós já falamos anteriormente, quando o servo do Senhor estava escrevendo o livro, ele colocava muitas vezes nomes e cidades. Primeiro, para nós entendermos, para as pessoas conseguirem localizar qual lugar, e outro, para nós compreendermos o que aquilo ali significava. Por que ele diz que eles vieram de Jerusalém? Eles podiam ter vindo de qualquer lugar. Mas nós vamos tentar entender, compreender esse ponto. O primeiro deles é que Jerusalém era o centro da autoridade religiosa em Israel, especialmente por ser o local do templo. Assim, os escribas e fariseus que se deslocaram de Jerusalém, provavelmente, eles faziam parte da liderança religiosa e da elite teológica. É como se eu dissesse para você, está vindo alguém de Itapuá. A pessoa vai dizer, de Itapuá. Está vindo alguém de Brasília. Aí você vai pensar, opa, é uma autoridade. É alguém diferenciado, não é? Faz parte de uma liderança, faz parte, é alguém que é um general, um coronel, alguém que tem poder sobre isso. Então eu desejo que você observe esse detalhe que Mateus nos coloca aqui. Esse vier de Jerusalém, ele mostra que fazia parte da elite teológica e da elite religiosa. Qual o motivo? Eu quero destacar 3 motivos prováveis deles terem saído de Jerusalém e terem ido até Jesus. O primeiro é a fiscalização e a defesa das tradições. Como líderes religiosos, os fariseus e escribas eles estavam muito preocupados em preservar as tradições e a lei judaica. Eles estavam muito preocupados em manter o judaísmo e as suas tradições. Eles podem ter ido até Jesus primeiro para avaliar os seus ensinamentos, para avaliar as práticas que se estavam alinhados com aquilo que eles pensavam, que se estavam alinhados com as suas tradições. Imagina só, você é um líder de uma igreja, de uma religião grande, e alguém começa a trazer algumas coisas diferentes. O que você faz? Eu vou lá fiscalizar e ver o que está acontecendo. O que aquela pessoa está falando? A pessoa diz que ela é representante de Deus, eu quero lá ver se ela está mantendo as tradições. E nós não podemos perder de vista também que a popularidade de Jesus estava crescendo. Ele estava atraindo uma grande atenção pública. Dezenas, milhares de pessoas, a Bíblia sempre fala em multidões, estavam seguindo Jesus. E essas multidões aqui, nós temos visto que eles muitas vezes eles faziam parte do contexto religioso da época. Então eu quero que você perceba a preocupação, a grande preocupação dos fariseus em fiscalizar e defender as suas tradições. Em segundo lugar, eles tinham também a intenção de desacreditar Jesus. Jesus já havia sido visto pelos líderes religiosos como uma grande ameaça à sua autoridade. Vindo de Jerusalém, esses líderes queriam observar e eles queriam questionar diretamente Jesus
a fim de encontrar falhas, a fim de encontrar razões para acusá-lo e desacreditá-lo publicamente. A mesma coisa que vinha alguém aqui, uma autoridade aqui, e ficar prestando atenção se algum de nós aqui fala alguma coisa que a pessoa não gosta. Isso eu não concordo. Eles ficavam muitas vezes, nós viemos aqui, eles ficavam prestando atenção no que estava sendo feito, no que estava sendo falado. E nós vimos anteriormente, no capítulo 12, que eles acusam Jesus de violar a lei de Moisés. E o sábado, inclusive, os seus discípulos, apóstolos, entram no mato para colher milho. E o que eles fazem? Eles olham atrás para ver o que eles estão fazendo. Perceba, é uma perseguição notada já. Agora eles os acusam de desconsiderar as tradições dos anciãos. Dessa forma eles querem transmitir a ideia de que Jesus é só um reformador radical, uma pessoa radical, que desrespeita as tradições que eles veneram. Alguém que eles querem dizer assim, que é alguém que não merece respeito. É mais só um tentando mudar aquilo que é bom, aquilo que Deus deu. Em terceiro lugar, pode ser também uma missão oficial. É uma representação da liderança judaica. Esses fariseus, escribas, provavelmente eles representavam a elite religiosa de Jerusalém, atuando como uma espécie de comissão oficial para examinar e, se necessário, confrontar Jesus. A vinda de líderes de Jerusalém mostrava que a liderança central estava atenta aos movimentos de Jesus e ela estava muito preocupada com a influência que ele estava tendo sobre aquele povo. O texto nos mostra também a reação deles. O texto aborda a reação dos escribas e fariseus ao se aproximarem de Jesus. E com o desenvolvimento do texto em Mateus, nós temos visto que eles estavam buscando maneiras, não somente de desacreditar Jesus, mas no capítulo 12, versículo 14, fala: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. A hostilidade deles era tamanha que já tinha ultrapassado totalmente os limites. Eles estavam buscando maneiras de matar Jesus. E aqui o nosso texto, vemos que eles se aproximam de Jesus com desprezo, buscando algo para se ofenderem, buscando detalhes para se oporem a Jesus. Eles tinham a intenção de desacreditar Jesus por meio de uma fiscalização e defesa das tradições, e isso com uma missão oficial. Eles já tinham perdido muito, agora eles enviam os seus melhores soldados, seus comandantes para a guerra. E nós percebemos essa perseguição, como nós vimos anteriormente. Em Mateus 12:2, nós vimos que eles chegam até Jesus e falam, os fariseus chegaram e disseram assim: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Agora, eles tratam das tradições. Primeiro o sábado, eles acusam Jesus, e agora as tradições. Isso mostra como é difícil para aqueles que têm ambição e sede de poder aceitar ensinamentos que desafiam a sua visão. Todos nós temos muitos problemas sem o Espírito Santo de Deus, de compreendermos a Escritura, se o nosso orgulho disser que não. Pessoas que estão acostumadas há muito tempo com práticas e cerimônias tradicionais não suportam a palavra de Deus e tendem a rejeitar tudo o que é diferente daquilo que conhecem. Quantas pessoas que vivem num mundo de religiosidade, por exemplo, elas acreditam que as regras, que os usos e costumes fazem parte do reino de Deus. Então, se você falar para elas que não é isso, o que elas vão dizer? Não, você não sabe. Elas vão ser primeiramente hostis. Elas não estão acostumadas, elas não vão querer mudar. Pessoas que estão acostumadas às suas vontades e os seus desejos, eles não suportam a palavra de Deus. Nós temos visto que a palavra de Deus é que nos molda, é o Espírito Santo que nos molda. Nós sempre buscando, as pessoas sempre buscam motivos para se oporem à verdade das Escrituras. E aí chegamos no verso 2. Eu quero que você observe o questionamento dos anciões, dos fariseus e escribas. Eles falam assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 2 ao 4. E Marcos nos dá mais detalhes sobre isso. Marcos,
capítulo 7, versículo 2 ao 4. A palavra de Deus vai dizer assim, perceba. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, e o versículo 3 diz assim: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Os discípulos não lavavam as mãos de maneira prescrita, de acordo com a tradição dos anciãos. E por isso eles foram considerados cerimonialmente impuros pelos fariseus e pelos escribas. A lei de Moisés, ela requeria a lavagem para a purificação de vários tipos de contaminação cerimonial, especialmente dos sacerdotes que serviam no santuário. Porém, não falava sobre lavar as mãos antes de cada refeição. Importante nós lavar as mãos antes das refeições? Sim. É pecado não lavar as mãos antes das refeições? Não é pecado. Os fariseus incluíram isso na sua tradição, considerando isso como tendo a mesma autoridade da lei de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, mais tarde, no segundo século, essa tradição foi compilada como a Mishnah. E um dos seus tratados inclui os detalhes das lavagens das mãos, como se fosse uma lei de Deus. Então, se um dia alguém não lavar as mãos, acabar esquecendo de lavar a mão, é pecado. Pecado contra Deus. É isso que os fariseus estão falando. Jesus critica as tradições que os escribas e fariseus adicionaram à lei cerimonial, porque com essas expansões eles acabam permitindo que a lei moral seja desobedecida. Os fariseus acreditavam que, além das palavras escritas na lei, Moisés também havia recebido orientações orais sobre como interpretar e como aplicar a lei, e que foram passadas de mestre para mestre. Nos debates com ele, Jesus sempre usa a Escritura e aponta para o verdadeiro sentido delas. Mas eu quero perguntar uma coisa para você nessa noite. Os fariseus, eles estavam realmente preocupados com os hábitos dos discípulos na hora das refeições? Nós sabemos que não. O que eles realmente questionam é assim: por que Jesus, como mestre deles, não exige que eles sigam a tradição de maneira geral? O problema não é com os apóstolos, não é com os discípulos. O problema é com Jesus. Eles estão questionando a autoridade de Jesus. É como dizer assim: olha, irmão Juninho, não é errado Mateus comer sem lavar as mãos? A pessoa não está questionando o Mateus que ele está comendo sem lavar as mãos. Está questionando a autoridade do irmão Juninho. De por que você não falou para ele fazer isso? Perceba que os fariseus, eles estão questionando Jesus. Todas as tradições que existiam entre os judeus vinham das ideias deles, porque eles eram tão zelosos e defensivos em protegê-las. Eles eram muito zelosos e defensivos em proteger a sua tradição. Amados, os reformadores, eles advertiram contra a elevação das tradições humanas ao nível das Escrituras, pois isso obscurece a verdadeiro culto. A igreja romana, por exemplo, tem a tradição oral. Eles falam que a tradição oral tem o mesmo valor e a mesma autoridade da Bíblia. Então, se um dos seus líderes, uma das suas autoridades falar algo, este tem o mesmo valor e a mesma autoridade da Bíblia. Por isso que muitas pessoas ficam esperando o que o Papa vai dizer. É pecado sentar numa cadeira branca? Vamos esperar o Papa dizer se é ou não. Os reformadores biblicamente argumentaram que a autoridade espiritual deve ser fundamentada somente nas Escrituras. Só a Escritura, sem adições externas. Mesmo que um anjo do céu venha e nos diga o que nós fazer. Se não estiver escrito na Bíblia, nós devemos rejeitar. Agora vamos à resposta de Jesus. A primeira, o versículo 3, mostra a acusação contra os fariseus e escribas. Jesus, ele responde assim: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus agora ele responde
desafiando a prática dos fariseus, expondo que a tradição deles transgredia o próprio mandamento de Deus. Com essa pergunta, Jesus não está inocentando diretamente os discípulos da acusação feita contra eles, mas está mostrando como é errado e injusto o comportamento dos judeus, dos fariseus. Porque imagina só, você olha, está lá comendo sem lavar as mãos, mas ao mesmo tempo eu estou falando palavras torpes. O que é mais importante? O lavar as mãos ou falar alguma coisa que não agrada ao Senhor? Eles ficavam irritados quando as pessoas não seguiam as regras feitas por homens, mas eles ignoravam a própria lei de Deus, o que é muito mais grave. Isso revela que a indignação deles era movida pela vaidade, não por verdadeiro zelo e pela vontade e verdade de Deus. A expressão transgredis vós também os mandamentos fica muito clara pelo contexto. Os fariseus, eles não rejeitavam diretamente a lei de Deus. Eles não tinham coragem de dizer, não precisa fazer isso. Mas eles permitiam abertamente que ela proibia. Ao criarem suas tradições, eles deixavam de lado certos deveres importantes da lei de Deus, permitindo que eles fossem ignorados. Eles davam um jeitinho de resolver aquele problema. Jesus denuncia que o coração da religião verdadeira não está em rituais, mas na obediência genuína. Qualquer tradição que contradiz ou enfraquece a palavra de Deus, ela precisa ser rejeitada. As tradições humanas não são iguais em valor à autoridade da Bíblia. A Escritura é a única regra infalível de fé e prática. Eu quero te dar um exemplo de tradição. A Igreja Romana colocou a prática de veneração de imagens e ícones. Na época da Reforma Protestante, a Igreja Romana defendia o uso de imagens, ícones de santos, de Jesus e de Maria, como parte de devoção dos fiéis, incentivando a prática de veneração e até mesmo orações direcionadas a esses ícones e a essas estátuas. Essa veneração era considerada o meio legítimo de honrar aqueles que eram considerados santos, acreditando-se que isso ajudaria os fiéis a se conectar espiritualmente com essas figuras sagradas. Muitos falam que é por causa da admiração que eles têm por eles, então eles fazem uma estátua dessa pessoa. Mas essa tradição, ela viola o segundo mandamento. Êxodo 20, versículo 4 e 5 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A fé deve ser baseada exclusivamente na palavra de Deus, e não em representações visuais que desviam o foco da verdadeira adoração espiritual. Como Calvino afirmou, as imagens não têm lugar na adoração cristã, pois elas limitam a glória e a grandeza de Deus, algo impossível de ser representado adequadamente por qualquer arte humana. Toda vez que alguém tenta representar Deus e Jesus, vai falhar. E muitas pessoas fazem desse uma imagem para ela como se aquele fosse o Senhor, como aquele que fosse o Senhor de toda a terra. E isso faz com que as pessoas limitem Deus e quem Ele realmente é. Aí chegamos no versículo 4, o mandamento de Deus e a tradição. Jesus dá um exemplo claro do que eles estão fazendo. Observe o versículo 4 e diz assim: porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Jesus apresenta agora um exemplo claro, dizendo: Deus ordena que os filhos honrem seus pais. Isso é lei de Deus. Êxodo 20, 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No entanto, os fariseus ensinaram que era mais importante eles darem oferta, oferecerem dinheiro aos sacerdotes, do que cuidar dos pais. Observe versículos 5 e 6 o que diz. Diz assim: mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Na versão Nova Almeida atualizada de 2017, ela diz assim:
Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Eu dei um exemplo domingo, que é como aquela pessoa que ao invés de cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, ou do seu esposo, dos seus filhos, ela fica o tempo inteiro na igreja. Ela diz, não, estou vivendo a minha vida para Deus. Mas esquece dos seus filhos e da sua família. Ela está certa ou está errada? Está errada. Perante o Senhor ela está errada. É isso que Jesus está dizendo para eles. Essa prática destinada a ser um ato de devoção é desvirtuada e usada como desculpa para fugir da responsabilidade familiar. Eles tratavam as ofertas voluntárias como mais importantes do que esse mandamento fundamental de Deus. Jesus ensina que sempre que damos prioridade às leis, às regras humanas, e deixamos de lado as leis de Deus, estamos desobedecendo a Deus. O que é mais importante? O corte de cabelo, as vestimentas? Ou se a pessoa vive em imoralidade com outras pessoas? É isso que os fariseus faziam. Eles exaltavam a tradição humana acima do mandamento de Deus, acima da própria Escritura. Jesus afirma que os fariseus invalidaram o mandamento de Deus para seguir suas próprias tradições. Eles levavam as pessoas a seguir tanto suas tradições que ninguém mais se importava com aquilo que Deus dizia. Não importa o que a palavra de Deus diz. O que importa é que a regra da igreja agora é essa. Você vai fazer isso. É a regra da igreja. Exemplo, eu já ouvi em alguns contextos dizendo assim, se cortar o cabelo, a mulher não entra no céu. Se você não der dízimo, não entra no céu. Se não fizer isso, não entra no céu. Mas se viver falando mal das pessoas, o falso testemunho, que é o mandamento, não tem problema nenhum. Pode continuar. Perceba a falta de equilíbrio da Escritura. Tradições, muitas vezes, são colocadas acima, regras humanas, usos e costumes, são colocados acima do que realmente a palavra de Deus diz. Eles faziam as pessoas pensarem que obedecer às suas tradições era suficiente. Isso levava elas a acreditarem que podiam desobedecer a Deus sem problema. Jesus os acusa de anular o mandamento de Deus com suas tradições humanas. Essa atitude ainda é vista hoje em certos grupos religiosos, como Jesus alerta. Eles dizem que obedecem a Deus, mas impõem suas próprias regras, suas próprias leis acima da lei de Deus. Por exemplo, eles tratam tradições ou regras gerais como comer alimento proibido, guardar dias, usos e costumes como pecados graves. Mas eles, muitas vezes, pecados sérios, não tem problema. Quantos, e recentemente tem um caso sério, o marido da Heloísa Rosa, que explodiu no mundo evangélico do Brasil, onde uma igreja daqui de Curitiba tratou com aquilo ali como, não tem problema, vamos tratar, é caso de adultério e tal, algo totalmente perverso. Eles fazem as suas próprias regras e pecados sérios, crimes cometidos. Não tem problema, aconteceu, né? Assim, essas tradições humanas, elas tiram a prioridade que pertence somente à obediência a Cristo. O destaque de Jesus aqui é a importância do mandamento. Além disso, o mandamento de honrar os pais inclui muitos deveres de respeito e cuidado. Quando Jesus diz que quem amaldiçoa pai ou mãe deve ser punido, ele quer mostrar a importância desse mandamento. Deus não colocou esse mandamento em vão. É grave para os fariseus ignorar esse mandamento e ainda por cima darem permissão para que as outras pessoas deixem de cuidar dos seus pais. Jesus mostra que tradições podem ser um obstáculo à verdadeira obediência. Quando os homens criam tradições que obscurecem a palavra, eles se afastam de Deus, pois seguem preceitos de homens, não de Deus. A adoração a Deus deve ser pautada na submissão à Escritura e não em normas criadas pelos homens. João 14,15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é prioridade da vida do cristão. Agora observe o verso 7 e verso 9, vai nos mostrar a hipocrisia e a adoração em vão.
Versículo 7 até o 9 diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus ele denuncia a hipocrisia dos fariseus e aplica a eles a profecia de Isaías 29:13. Isaías 29:13 diz assim: O Senhor disse: Visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra. Veja, externamente. A boca honra. Acho que foi um texto que foi lido também no começo em Provérbios. Provérbios 4 fala exatamente sobre isso. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente, o que é maquinalmente? De modo mecânico aprenderam. É aquela pessoa que não ama o Senhor, mas faz o que é certo porque aprendeu. É errado mentir. A pessoa não mente porque ela acostumou a falar a verdade, mesmo que isso magoe as pessoas. Porque tem pessoa que fala: eu sou muito transparente. Não, você é mal educado. Porque muitas pessoas elas não são transparentes, elas são mal educadas mesmo, elas falam sem pensar as coisas. A Bíblia nos ensina, nós temos moderação, domínio próprio. Tem muitas coisas, por exemplo, que é o tempo de falar. Não é certo falar algumas coisas. Jesus agora, eu quero que você observe no texto, que Jesus agora ele vai aprofundar essa questão. Ele vai dividir a sua resposta em dois pontos principais. Observe lá o nosso versículo. Versículo 8, ele fala assim: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele destaca que os fariseus e escribas, eles valorizavam apenas rituais, eles valorizavam apenas cerimônias externas. Nós vimos lá no Sermão do Monte sobre isso. Orar em público, jejuar em público, ajudar as pessoas para serem vistos pelos homens. Mas eles não davam importância à verdadeira santidade que se baseia na retidão sincera do coração. Em segundo lugar, o versículo diz: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração deles é de acordo com as suas próprias ideias, que não agrada a Deus. Esse segundo, ele aponta que eles adoravam a Deus de forma errada, seguindo suas próprias ideias, em vez da orientação de Deus. A crítica de Jesus à falsa santidade, hipocrisia dos fariseus também nos ensina dois princípios. O primeiro é o culto a Deus, é espiritual. Ele não depende de rituais externos, como a aspersão de água e outras cerimônias. O segundo, a adoração verdadeira é aquela que segue a orientação da palavra de Deus. Jesus vai destacar aqui no nosso texto duas atitudes erradas dos fariseus. A primeira, eles fingiam piedades apenas com palavras e seguiam um modo de adoração inventado pelos homens. É como dizer assim: irmão Juninho, conta comigo. O irmão Juninho está passando por uma necessidade, nem orar eu oro por ele. Ou seja, a piedade é apenas com palavras. Eu me importo com você, meu irmão. O irmão lá dentro no chão, uma pessoa nem estende o braço. Irmão, vamos orar para que Deus te ajude, irmão, porque eu sei que o irmão está passando fome, está passando necessidade. Vamos orar, vamos orar. Ué, isso é piedade? Vamos repartir o pão, não é? E o segundo, eles seguiam um modo de adoração inventado pelos homens. A hipocrisia é, como nós aprendemos anteriormente, é atores. Eles têm máscara. Eles mostram algo que eles não são. Eles aparentam santidade apenas externamente, enquanto o coração está distante de Deus. Jesus ensina que como a verdadeira adoração a Deus é espiritual, ele só agrada a Deus quando vem de um coração sincero. Em João 4:24, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o meu coração não está aqui nesse lugar, eu posso cantar: Jesus, em tua presença, nos reunimos aqui. Não vai adiantar nada. Porque a nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Se nós não tivermos aqui em verdade, não adianta nada nós já chegarmos ao Senhor. É como aquele que está conversando com alguém, mas não está prestando atenção no que a pessoa está falando. Você já conversou com alguém e às vezes dá aquela viajada? Muitas pessoas se achegam a Deus assim: Senhor, estou aqui em tua presença. Será que vai lançar aquele joguinho novo?
Será que o Botafogo vai ser campeão esse ano? E desfocou. Já foi. Não está realmente na presença do Senhor. Aqueles que fazem da santidade uma mera aparência são por isso considerados hipócritas. Deus quer expressões de devoção que procedam do coração e odeia rituais vazios e rituais insinceros. Salmo 51, 16, 17 diz assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, ou seja, um coração arrependido. Não desprezarás, ó Deus. Deus não quer que nós venhamos ficar cantando se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, verdadeiramente. Deus não quer que nós nos achegamos a Ele e dissemos assim: Senhor, eu te amo. E Ele, tá, e tu não vai me obedecer? Por que tu não cumpre a minha palavra? É mais importante nós amarmos o Senhor verdadeiramente do que nós ficarmos falando para Ele que nós o adoramos. Jesus, ele denuncia a adoração deles como em vão, porque está fundamentada em regras e doutrinas humanas e não na palavra de Deus, não na lei de Deus. Essa crítica severa é um alerta para que não venhamos substituir o verdadeiro culto e a obediência por rituais externos ou meras palavras. A verdadeira adoração deve ser fundamentada na palavra de Deus, em uma devoção sincera. O culto não deve ser da maneira que nós gostamos, com adaptações para agradar as pessoas, mas para Deus e com um coração sincero. A Bíblia e somente ela deve moldar a doutrina e o culto. O que vem além dela deve ser rejeitado em amor e adoração a Deus. Nós vemos muitas igrejas em muitos lugares que faz as coisas conforme as pessoas gostam, mas desagradam a Deus. Para quem que nós vivemos? Para quem que nós cultuamos? Observe que a intenção de Jesus é nos conduzir à conformidade da Escritura. Jesus sempre afirma, versículo 4, porque Deus ordenou. A palavra diz, como está escrito. Ou seja, ele fala, olhe para aquilo que está escrito, olhe para aquilo que foi dito na Escritura. E para nós finalizarmos, eu quero trazer algumas aplicações. A primeira é a adoração verdadeira e focada na palavra de Deus. Nós devemos cuidar para que nossa adoração a Deus seja sempre fundamentada naquilo que a Bíblia diz, fundamentada na Escritura e não naquilo que as tradições nos ensinam. A Bíblia é a nossa única regra de fé prática. Se nós tivermos que mudar a maneira de nós fazermos o nosso culto, nós mudaremos para agradar ao Senhor. Isso deve nos lembrar de não permitir que práticas rituais externos substituam a adoração sincera e a adoração espiritual. Constantemente nós devemos avaliar nossa forma de adorar a Deus e nossa vida em comunidade, nossa vida como igreja. Nós devemos rejeitar os costumes que obscurecem o verdadeiro sentido do Evangelho e colocar sempre as Escrituras como a base de todas as práticas de fé. Jeremias 7, 21 ao 23 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que eu tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus. Veja, vida íntegra na presença de Deus. E vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno. Ó, veja, obediência à palavra de Deus, para que tudo lhes vá bem. Segundo lugar, a pureza de coração sobre a aparência externa. Deus vê o coração, mas não esse coração que é vermelho, eu acho, o coração físico, mas a totalidade daquilo que nós somos. Ele sonda o nosso coração, ele sonda o nosso pensamento, o nosso sentimento, a intenção de tudo aquilo que nós pensamos, não apenas o exterior. Vimos que Jesus criticou os fariseus por priorizarem rituais que não transformam o coração. A santificação é uma obra contínua do Espírito Santo no coração do cristão, transformando-o de dentro para fora. Nós devemos buscar uma vida de devoção genuína, não por aparência ou aprovação dos outros, mas por desejo sincero de nós agradarmos a Deus. Nós devemos examinar nossa própria vida, examinar nossas atitudes para evitar uma obediência apenas de aparência. Eu vou fazer isso daqui agora, Senhor,
Mas na verdade eu estou mais preocupado se o irmão Juninho vai me ver. Essa semana eu vou usar só calça. O irmão Juninho ver que essa semana eu estou santo. Daí um dia eu saí de bermuda, o irmão Juninho corre para dentro de um buraco, alguma coisa, se esconde no meio do mato, para o irmão Juninho não ver que naquele dia eu não estou santo. Nós vamos fazer umas coisas para Deus, para o nosso Senhor. Se nós prometermos algo, nós temos que prometer para o Senhor: Senhor, essa semana eu vou me esforçar mais, Senhor. Eu menti demais semana passada, Senhor, essa semana eu não vou fazer mais. Não vou mentir mais. Não vou mais falar nada que não te agrade, Senhor. Vou fazer as coisas para a tua glória, para teu louvor. Ninguém vai ver, mas Deus está vendo. 1 Samuel 16:7 diz assim: pois o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque hoje eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus vê a totalidade daquilo que nós somos. Terceira, a supremacia da lei de Deus sobre tradições humanas. Os fariseus estavam permitindo que suas tradições anulassem os mandamentos de Deus. A nossa obediência deve ser sempre pela palavra de Deus. Não há tradições, não há regras ou expectativas humanas. Nós devemos sempre examinar, rever nossas práticas e costumes à luz da Escritura e abandonar tradições que venham nos desviar da verdade de Deus. Isso também significa que nós devemos permanecer firmes na obediência a Deus, mesmo que isso não gere novas pessoas, mesmo que isso não crie novos ambientes, mesmo isso que não multiplique pessoas. Porque Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nossa igreja, a igreja local, deve ser para a glória de Deus, nunca para agradar as pessoas. Quarto lugar, o perigo da hipocrisia. Jesus chama os fariseus de hipócritas por honrarem a Deus apenas com os lábios, enquanto o coração deles estava distante. A palavra de Deus nos chama a uma fé genuína e consistente, que deve ser alinhada à confissão de fé com a prática da vida. Não adianta nada nós falarmos tudo que for aquilo que é verdade. Nós temos aquilo que é certo, nós temos a confissão de fé. Nós somos reformados. Nós procuramos o sola Escritura, o sola Cristo, o sola Bota. Tem todos os solas. A palavra de Deus. Mas não pratica isso na vida. Não adianta nada nós confessarmos aquilo que é correto. Nós temos a teologia correta, se nós realmente não formos íntegros na presença do Senhor. Nós devemos examinar regularmente as nossas motivações para não cairmos na hipocrisia. Nós devemos viver com integridade e sinceridade diante de Deus. Isso envolve confessar e abandonar qualquer prática que não esteja em conformidade com o Evangelho. Muitas vezes o fato de nós estarmos fazendo aquilo que é certo, aquilo que está correto, pode nos levar ao orgulho. Eu estou correto. Olha o irmão Juninho ali, ó. Não entende? Mateus 14:36. É uma atitude correta perante o Senhor. Lucas 12:1 diz: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Quinto, cultivar no coração de arrependimento e dependência do Espírito Santo. As críticas de Jesus aos fariseus nos mostram a necessidade de um coração moldado pelo arrependimento, pela renovação. Em que momento que eu devo me arrepender? Sempre. Todo momento. Se eu não me arrependo daquilo que eu faço de errado, porque o Espírito Santo de Deus não está me convencendo. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. O Espírito Santo é que nos conduz ao arrependimento e nos transforma em novas criaturas. Se eu minto, se eu roubo, se eu faço qualquer coisa e não sinto nada, eu tenho que examinar a minha vida para ver se eu realmente sou cristão de verdade. Se eu realmente fui salvo pelo Senhor. Nós devemos buscar o Espírito Santo para nos revelar áreas de pecado e hipocrisia em nossa vida e nos esforçarmos para viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Isso envolve um compromisso diário de buscar santidade e renovar nossa mente com a palavra de Deus. 2 Coríntios 7:10 fala: porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Para concluirmos, esse trecho ilumina o coração do Evangelho e o caráter do reino de Deus.
Em sua repreensão aos fariseus e escribas, Jesus nos alerta quanto à hipocrisia e à confiança em tradições humanas como substitutos da verdadeira obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele ensina que o reino de Deus não se baseia em rituais externos ou na simples aparência de piedade, mas em um relacionamento genuíno e obediente com o Pai, marcado com o coração humilde e um coração arrependido. O Evangelho nos chama a reconhecer que por nós mesmos somos incapazes de cumprir a lei de Deus ou de nós se aproximarmos dele com sinceridade. Nossa justiça em Isaías 64:6 fala que são como trapos imundos. Somente em Cristo temos a verdadeira justiça. Jesus cumpriu a lei perfeitamente e oferece a todos os que creem nele um novo coração, reconciliando-se com Deus e nos libertando do peso das tradições humanas. Essa transformação não é algo que nós conseguimos realizar por meio de regras, por meio de tradições, por meio de cumprimento de cerimônias, por meio de leis, por meio de eventos que nós vamos, mas pela ação do Espírito Santo que nos conduz a uma fé viva e autêntica. Eu não consigo mudar ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. Eu gostaria de mudar as pessoas. Eu gostaria que as pessoas fossem mudadas por aquilo que nós falamos, porque muitas vezes a gente diz, mas está escrito aqui, veja, veja. É que nem num velório nós está explicando para a pessoa alguma coisa. É como se fosse, a pessoa não entende. A Bíblia fala que ela está morta, transgressões e pecados. Mas é o Espírito Santo que nos dá vida. Que o nosso culto e nossas ações sejam motivados por amor e gratidão a Deus, revelando ao mundo o poder do Evangelho, que transforma o coração em um modo de viver. Assim glorificamos a Deus e testemunhamos fielmente o reino que Cristo veio instaurar, um reino onde a obediência flui do coração e a justiça é revelada pela graça. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nos colocamos diante de ti mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa noite, por mais essa terça-feira que tem nos dado. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia sobre nós. Nos abençoe, Senhor Jesus Cristo. Continua nos guardando, continua nos livrando, continua nos ensinando, que possamos, Senhor, ser conhecidos de Ti e que possamos Te conhecer verdadeiramente, Senhor, e que possamos verdadeiramente guardar os Teus mandamentos, como diz a Tua palavra. Pai, não sabemos o que vamos passar no dia de amanhã, nesse mês ainda, Senhor, mas já Te agradecemos, porque sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, e em tudo Tu tens um propósito perfeito em todas as coisas. Te agradeço por tudo que tem acontecido, Senhor, porque isso tem nos levado a estarmos mais perto de Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor, porque nada, nem ninguém pode nos separar desse Teu grande amor, Senhor, que está em Ti, ó Senhor Jesus. Venha nos abençoar, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, que possamos continuar Te louvando e bendizendo o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. Primeira Coríntios. Convido o irmão Juninho para me ajudar. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem puder, ficar de pé. Porque eu recebi do Senhor e eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vimos que entender a ceia é um essencial para a participação digna. A ceia é uma ordenança, ela foi instituída por Cristo, é um memorial para a nutrição espiritual e crescimento na graça, é um meio de graça, é um meio no qual Deus nos faz crescer, Deus nos alimenta com a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Juninho vai estar passando. Não, mas... Senhor Deus, meu Pai, vimos agora, Deus, para celebrar essa ceia, ó Pai, para lembrarmos, ó Pai, da sua aliança, Deus, conosco. Ó Senhor, que o Senhor venha estar presente nas nossas vidas, ó Pai, e esperamos o seu retorno, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Temos que comer e beber. Mais uma vez, Pai, sabemos o quanto Tu és maravilhoso com as nossas vidas, o quanto Tu tens um propósito perfeito em todas as coisas. Eu me alegro muito, Senhor, por nós podermos estar aqui nesse lugar, por nós podermos nos reunir como Tua igreja, Senhor, como Tua família, onde Tu és o cabeça, Senhor, desse corpo. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que tem tido com cada um de nós. Venha continuar nos guardando, venha continuar nos livrando, nos sustentando, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que muitas vezes temos vivido tempos difíceis, tempos de dor, tempos de aflição, mas Tu tens estado junto conosco, Senhor. As lutas que passamos, Tu tens estado junto conosco, conforme diz a Tua palavra, que Tu não nos deixaria sós. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos nos sentido confortados, nós temos nos sentido paz contigo, Senhor. Nós temos, Senhor, nos sentido alimentados pela Tua palavra. Nós temos nos sentido satisfeitos com aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui nesse lugar. Venha abençoar eles e as suas famílias, Senhor. Venha, Senhor, continuar os guardando também, os livrando de todo mal. Que em breve nós possamos estar aqui nesse lugar, louvando e bendizendo o Teu santo nome, conforme Tu deseja, conforme Tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado.